Campina Grande, terça-feira, 15 de outubro. Hoje celebra-se o Dia da Normalista e também o Dia do Professor. Parabenizamos a todos os que exercem atividades como professores e normalistas. Logo mais estaremos ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes trazendo uma reflexão muito importante. Casamento feliz. O seu casamento, você pode se considerar uma pessoa realizada matrimonialmente falando ou deixa alguma coisa a desejar? Portanto, você dentro de instantes estará ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes falando sobre essa temática. Ouviremos também mais uma meditação da Palavra de Deus e após você terá a oportunidade de ouvir um dos cantores do ministério da LPC. Antes, desejamos fazer uma oração por você que está conosco. Pai, obrigado por este dia que o Senhor está acrescentando à nossa existência. Louvamos-te por tua bondade, por tua fidelidade, por teu imensurável amor, por tuas misericórdias que têm sido a causa de não termos sido consumidos. Abençoe a cada internauta, cada telespectador que está conosco. Fala ao nosso coração através de todo este programa, em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o reverendo Hernandes Dias Lopes, falando sobre esse tema, casamento feliz. Casaram-se e foram felizes para sempre. Que bonito, não? Mas isso é um mito. Não é verdade isso. Ninguém é naturalmente feliz no casamento. Casamento não é a união de dois iguais, mas de dois diferentes. Como diz o Dr. John Gray, o homem é de Marte, a mulher é de Vênus. Não existe essa ideia de almas gêmeas. Casamento, para ser feliz, precisa existir um trabalho deliberado, maduro, consciente do homem e da mulher. É preciso costurar uma harmonia tal de comunicação, onde um vai cuidar do outro, buscar a felicidade do outro, cuidar do outro e ser um bálsamo um para o outro. No casamento há lutas, não é só picos ensolarados, tem vales profundos. Não é só poesia, tem prosa também. Não é só alegria e celebração, tem choro também. Não é apenas encontro e abraço, tem também desencontro e tristeza. É preciso temperar tudo isso com maturidade, com zelo, com consciência, para que o casamento seja feliz. Um casamento feliz não é aquele que não tem problema, porque não existe esse casamento. Mas é quando o casal, entendendo qual o seu papel, entendendo qual é a sua postura, supera as dificuldades, perdoa, recomeça e recomeça, investindo um no outro, cuidando um do outro, servindo um ao outro, ajudando um ao outro na jornada. E então os dois caminham, serenos, seguros, construindo essa história de felicidade. É claro que ninguém se casa para ser feliz, porque casamento não é um instituto para tornar duas pessoas infelizes felizes. Casamento é para duas pessoas de bem com a vida, bem formados, conscientes e maduros, serem mais felizes ainda. A felicidade não é egocentralizada. Ninguém é feliz no casamento buscando a sua própria felicidade, mas procurando de todas as formas fazer a outra pessoa, o cônjuge, mais feliz ainda. Isso exige boa comunicação, isso exige afeto, isso exige
boas atitudes, boas maneiras. E desta forma, se você investir no seu relacionamento, ainda que com lágrimas, você vai colher, e colher com alegria. Não desista do seu casamento. Não deixe a porta dos fundos aberta. Enfrente as lutas, enfrente as crises, elas existem. Mas supere-as. Melhore. Aperfeiçoe. Lute pelo seu casamento. Para que ele não seja um deserto inóspito, mas um jardim grinaldado de flores, um pomar de frutos deliciosos, um cenário de liberdade, de delícias para a sua vida, para o seu cônjuge, para os seus filhos, para a sociedade. Eu preciso então dizer a você que hoje é dia de ter um casamento feliz. No livro de 1 Samuel, você que está em casa, abra sua Bíblia também e acompanhe a leitura que faremos agora. Capítulo 8, 1 Samuel. É uma leitura um pouco longa, mas compensa a gente ler. Tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Samuel, e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza, e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Então os anciãos todos de Israel se congregaram, e vieram a Samuel a Ramá, e lhe disseram: vê que já estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como tem em todas as nações. Porém esta palavra não agradou ao Senhor, digo a Samuel, quando disseram: dá-nos um rei, para que nos governe. Então Samuel orou ao Senhor. Disse o Senhor a Samuel: atende à voz do povo, em tudo quanto te diz, pois não te rejeitou a ti, mas a mim, para eu não reinar sobre ele. Segundo todas as obras que fez, desde o dia em que os tirei da terra do Egito até hoje, pois a mim me deixou, e a outros deuses serviu, assim também o faz a ti. Agora, pois, atende a sua voz, porém adverte-o solenemente e explica-lhes qual será o direito do rei que houver de reinar sobre ele. Referiu Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, e lhe pedia um rei. E disse: este será o direito do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos e os empregará no serviço dos seus carros e como seus cavaleiros, para que corram adiante deles. E os porá uns por capitães de 1000 e capitães de 50, outros para lavrarem os seus campos e ceifarem as suas messes, e outros para fabricarem suas armas de guerra e o aparelhamento de seus carros. Tomará as vossas filhas para perfumistas, cozinheiras e padeiras. Tomará o melhor das vossas lavouras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e o dará aos seus servidores. As vossas sementeiras e as vossas vinhas dizimará, para dar aos seus oficiais e aos seus servidores. Também tomará os vossos servos e as vossas servas e os vossos melhores jovens e os vossos jumentos, e os empregará no seu trabalho. Dizimará o vosso rebanho, e vós lhe sereis,
por servos. Então naquele dia, clamareis por causa do vosso rei que houverdes escolhido, mas o Senhor não vos ouvirá naquele dia. Porém, o povo não atendeu à voz de Samuel e disse: não, mas teremos um rei sobre nós, para que sejamos também como todas as nações. O nosso rei poderá governar-nos, sair diante de nós e fazer as nossas guerras. Ouvindo, pois, Samuel todas as palavras do Senhor, as repetiu perante o Senhor. Então o Senhor disse a Samuel: atende a sua voz e estabelece-lhes um rei. Samuel disse aos filhos de Israel: volte cada um para a sua casa, para a sua cidade. Amém? Os irmãos tenham a bondade, podem sentar. Meus irmãos, eu confesso que depois de orarmos um pouco, Deus nos orientou para que nós trouxéssemos uma palavra nessa noite, em que estamos vivendo um momento cívico. Hoje todos cidadãos foram às urnas para escolher os seus legítimos representantes, vereadores nas câmaras de vereadores, prefeitos. Naturalmente, dentro de mais alguns instantes, nós estaremos ouvindo o resultado, se não estiver a estas horas já sendo apurado e concluindo, ou havendo a conclusão das eleições, dos que foram eleitos. Então, pensando nisso, eu estou trazendo uma palavra hoje para a igreja e para aqueles que estão conosco em casa, cujo título é a teocracia e a democracia à luz das Escrituras Sagradas. Eu acredito que esta palavra, meus irmãos, será bem compreendida, até porque nosso país até onde hoje nós podemos afirmar, ele tem a formação na Constituição de um país democrático. Pelo menos está na nossa Constituinte, né? Nossa Constituição. E se estamos vivendo, ou se vamos passar por alguma mudança, ninguém pode ver que isso esteja muito longe, até porque já está quase acontecendo isso em nossos dias. Então, à luz das Escrituras Sagradas, desde o princípio, desde o início da criação, o governo que foi estabelecido pelo próprio Deus foi a teocracia, que é o governo de Deus sobre o homem e sobre as nações. Foi assim que Deus criou o homem, conforme a sua imagem e semelhança, e lá no Éden passou a dirigir, a governar, a orientar, a instruir os nossos pais. E os nossos pais diariamente tinham um diálogo com Deus. Isso era o governo teocrático sobre aquela primeira família. E sabemos, meus irmãos, que depois da queda, infelizmente, após a queda, o homem perdeu, num certo sentido, aquele princípio que ele recebera desde o início, que era de ter Deus como seu governante. Então, o povo judeu, o povo hebreu, ele tem esse conhecimento, à luz da Bíblia, à luz da palavra. Porém, meus irmãos, a gente lê um texto hoje à noite, que o povo trocou o governo teocrático por democrático. O texto que nós lemos nos explica detalhadamente. Foi o povo que fez essa opção. Mas desde antigamente, desde a antiguidade, que após a queda, como eu disse, o homem passou então a querer dirigir, governar a sua vida, como se Deus não estivesse sentado no seu trono, reinando. Então isso aconteceu tão logo a queda dos nossos pais lá no Éden. Interessante que Deus havia dito aos nossos pais que eles crescessem, se multiplicassem, enchessem, povoassem a terra. Essa foi a diretriz, essa foi a ordem, esse foi o que Deus estabeleceu para que os nossos pais obedecessem àquilo que Deus havia recomendado.
Mas logo no início, no livro de Gênesis, no capítulo 10, no versículo 8, surgiu um sujeito chamado Nimrod, que ele era um homem rebelde, ele era um homem que tinha um coração totalmente contrário àquilo que Deus havia estabelecido. Ora, Deus havia dito aos nossos pais: crescei, multiplicai-vos, enchei e povoai a terra. Porém, Nimrod, ele se levantou contra isso, contra essa palavra de Deus, e vemos lá no livro de Gênesis capítulo 10, versículo 8, o texto diz: o qual começou a ser poderoso na terra. E qual foi a primeira coisa que aquele homem fez, Nimrod, que é tido como um ditador, um déspota? No capítulo 11, versículos de 1 a 4, diz o texto que ele disse: não vamos nos espalhar, não vamos ficar dispersos, vamos edificar uma torre, vocês juntem tijolos e betumes e vamos formar uma torre que chegue até os céus, e não nos dispersemos, fiquemos todos aqui. Isso estaria contrariando totalmente aquilo que Deus havia estabelecido. O Senhor havia dito que eles crescessem, se multiplicassem, enchesse e povoasse a terra. Nimrod contraria: não vamos nos espalhar, não vamos ficar dispersos, vamos ficar todos aqui e vamos construir uma torre. E ali foi quando iniciou a confusão, conforme diz a palavra em si traduzida, Babel ou Babilônia. Houve uma confusão de línguas, que eles não podiam se dialogar, não podiam se comunicar, e então ali foi o surgimento, o início da língua, para que todos fossem dispersos. Como sempre, meus irmãos, qualquer governante, qualquer ditador, qualquer déspota se levanta e se insurge contra a soberania de Deus. E aqui está um primeiro exemplo, conforme nós estamos lendo e citando. Nimrod, portanto, tornou-se o primeiro ditador. Interessante que geralmente os governantes de países democráticos, eles têm no seu coração o desejo de, num futuro, se perpetuar no poder e se tornarem, portanto, ditadores, déspotas, pessoas que realmente vão tentar para se perpetuar no poder. Então houve esse episódio que está lá no livro de Gênesis, o primeiro livro da Bíblia, descreve, fala sobre este acontecimento. Mas Deus então sempre persistiu, sempre, eu vou usar aqui um termo, sempre apostou que o homem, depois da queda, ele vai reconhecer que não tinha outro governo, não tinha outra maneira de ser governado senão o governo teocrático, que Deus abençoaria aqueles que lhe obedecessem, embora houvesse alguém que resistisse a exemplo de Nimrod. Então Deus levanta Moisés. Moisés foi levantado por Deus como judeu, como israelita, como hebreu, lá na terra do Egito. E Deus teve um propósito de levantar este homem, e levantou Moisés. E através de Moisés o Senhor estabeleceu lá no Monte Sinai os decálogos, os 10 mandamentos. E se você prestar atenção, os 3 primeiros mandamentos levam o homem a ter um comprometimento, um compromisso com Deus, que é soberano, que é Senhor, que é aquele que pode realmente abençoar aqueles que se submetem ao seu governo. E os 7 outros mandamentos, eles são de aspecto social, do relacionamento entre os homens, do relacionamento entre as nações. Pode prestar atenção. Os 3 primeiros falam do relacionamento do homem com Deus. Os 7 subsequentes falam do relacionamento social. Então Moisés foi este homem levantado por Deus. Mas também houve um outro homem que foi levantado por Deus, para que pudesse realmente dar rumo, destino, àquilo que Deus havia planejado. Estou falando de Abraão. Aos 75 anos de idade,
Deus chega para Abraão e diz: sai da tua terra e da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei. E Abraão se colocou nas mãos de Deus. E é assim que aqueles que querem ter o governo de Deus sobre as suas vidas se comportam. Ele saiu da sua terra, da sua parentela, e foi para uma terra que ele não sabia nem para que lado ficava. E o Senhor havia feito uma promessa a Abraão, que através dele o Senhor abençoaria todas as famílias da terra. Todas, sem exceção de nenhuma, sem exceção de nenhum país, sem exceção de nenhuma tribo, raça, tribo, língua ou nação. Todas as famílias da terra serão abençoadas através desta promessa que ele havia feito. Abraão era avançado em idade e também já tinha uma certa dificuldade por parte da sua esposa, que era estéril, mas Deus fez-lhe uma promessa e ele honrou essa promessa, porque ele dizia: eu velo sobre a minha palavra para cumprir. Então, nós vemos que Abraão, ele foi aquele homem que foi dirigido por Deus, e é sempre assim: quem tem o governo e quem admite, quem aceita o governo teocrático, a sua vida está sob a direção de Deus, sobre a dependência de Deus. O Senhor então, depois de haver estabelecido mandamentos, e depois que Moisés concluiu seu ministério, sua tarefa, o Senhor levantou Josué. E Josué foi outro homem que deu continuidade àquilo que o Senhor havia designado, estabelecido, para que fosse cumprido através daquilo que Deus havia designado, tanto a Moisés e agora a Josué. E se você for ler no livro de Josué, no capítulo 1, os primeiros versículos, o Senhor encoraja, o Senhor dá força, ânimo, para que Josué pudesse dar prosseguimento àquilo que o Senhor havia estabelecido e que era o plano, propósito de Deus. Sucedeu depois da morte de Moisés, Josué capítulo 1, servo do Senhor, que este falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo é morto, dispõe-te agora, passa este Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vos-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés, desde o deserto e o Líbano, até ao grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos hebreus, dos heteus, e até ao mar grande, para o poente do sol, será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei, nem te desampararei. E aí o Senhor encoraja Josué: ser forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar a seus pais. Então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo a toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie, nem para a direita nem para a esquerda, para que sejas bem-sucedido por onde quer que andares. O que é que você entende por isso aqui? Governo de Deus, direção de Deus, teocracia. E tanto Moisés quanto o próprio Josué estavam debaixo de ordem, estavam debaixo da égide de Deus, do comando de Deus, do controle e da vontade soberana de Deus. Então, meus irmãos, estes homens, eles construíram a história, eles fizeram parte da história de um Deus que deseja que o seu governo, o seu reino, seja reconhecido por todos aqueles que o conheçam. Lá no livro de Deuteronômio, capítulo 17, versículos 14 e 15, quando o Senhor avisou através de Josué, que deu continuidade, ele disse: quando entrares na terra que te dá o Senhor teu Deus, e a possuíres, e nela habitares, e disseres: estabelecerei sobre mim um reino como todas as nações que se acham em redor de mim. Estabelecerás com efeito sobre ti como rei aquele que o Senhor teu Deus escolher sobre ti como rei aquele que o Senhor escolher, estranho
que não seja de entre os teus irmãos. Não estabelecerás sobre ti, e sim dentre eles. Meus irmãos, parece que Deus, Ele estava já informando: olha, um dia vocês vão deixar de ter o meu governo sobre vocês, sobre vós, e vocês vão estabelecer um rei, vocês vão desprezar o meu reino, o meu governo teocrático, e vocês vão abraçar um governo democrático. Aqui em Deuteronômio capítulo 17, versículos 14 e 15. Deus já estava mostrando: vocês vão trocar o meu governo por um governo democrático. Sabe por quê, irmãos? Porque Deus sabia perfeitamente que o que Satanás inoculou no coração dos nossos primeiros pais era o desejo e a ambição pelo poder. Eu vou só dar aqui uma informação para vocês. Vocês estão pensando que o Hezbollah e os ayatolás estão preocupados em que eles realmente ganhem esta guerra lá contra Israel? Não, eles não estão preocupados. Eles estão preocupados em perder o poder que eles têm. É isso mesmo que eu estou dizendo a vocês. Estão preocupados em ganhar a guerra. Eles estão lutando para não perder o poder. E geralmente são assim que se comportam os ditadores, aqueles que estão com a ambição pelo poder. Ou seja, Deus havia revelado que eles um dia iriam desprezar o governo teocrático. E aí, meus irmãos, dentro dessa linhagem surgiram os juízes. E no livro de Juízes, capítulo 21, versículo 25, nos diz que no período dos juízes, naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais reto. Cada um achava o que era certo. E isso, meus irmãos, naqueles dias, era exatamente um sentimento do homem se tornar independente de Deus. E é exatamente isso o que muitos governantes e muitos monarcas, muitos ditadores, muitos reis e presidentes querem viver e se comportar como se Deus não existisse. Se comportam como se não dependessem de Deus em nada. Embora, meus irmãos, a esperança em Israel dependesse da lealdade, da fidelidade que o povo disporia àquele que vive e reina para todo sempre, e Deus permitisse que alguém escolhido por eles reinasse ou governasse, ainda assim o povo não poderia perder o temor a Deus. E foi exatamente isso que aconteceu quando, nos dias de Juízes, cada um fazia o que achava melhor. Amanhã você está convidado a continuar conosco para ouvirmos a conclusão desta mensagem que nós transmitimos nessa oportunidade. Mas nós vamos encerrar o nosso programa com esta belíssima música interpretada por um dos cantores do ministério da LPC, que tem sido nossa parceira no programa Opção para a Vida. E até amanhã, se Deus quiser. Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu quero ser. Teu querer, Senhor.
transforma o meu ser, faz de mim um vaso